Olá, sexto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa segunda aula de estudos amazônicos, falando ainda sobre as populações indígenas anteriores à conquista, né? E aí, para a gente relembrar o que nós falamos na aula passada, temos aí nesse slide que existiam povos nativos antes, muito antes da conquista europeia às Américas. E aí lembra que nós falamos dos primeiros grupos humanos que chegaram aqui nas Américas, né? Aquelas duas versões de como os primeiros grupos humanos chegaram aqui, uma por cima, pelo Estreito de Bering, e a outra via oceânica, pelo Oceano Pacífico. Então, temos esses primeiros grupos humanos e são deles que nós vamos falar. São deles que nós estamos estudando, os vestígios deixados por eles. Temos também aqueles grupos, as civilizações que já habitavam o continente americano quando os europeus chegaram, que eram os astecas, os maias, os incas. Houve toda uma conquista, houve todo um domínio europeu sobre esses grupos, sobre essas civilizações que aqui viviam. E aí foram dizimados, foram mortos, foram explorados e escravizados, tanto por espanhóis como por portugueses. E aí esses grupos são os grupos mais próximos de nós, mas temos também os grupos humanos, os primeiros grupos humanos que vieram para cá. E esses deixaram vestígios para que possamos estudar, compreendendo melhor seu modo de vida. E aí, através desses vestígios, temos aí pinturas rupestres, temos sambaquis, temos também vasos, urnas e instrumentos utilizados para caças, por terem sido usados por esses nativos, por esses primeiros grupos humanos. É isso que estudamos. Então, todos esses vestígios são fonte de informação para que possamos entender como esses primeiros grupos humanos viviam. Tá? Então, eles deixaram vestígios para que nós possamos estudá-los. Assim como os povos indígenas deixaram vestígios, nós também deixamos quando escrevemos cartas, quando fotografamos, quando assinamos algum documento. Então, tudo são vestígios, tipos de roupas, calçados, instrumentos ou algo que colocamos na cabeça, no cabelo, entendeu? Brincos, lápis, tudo isso são vestígios deixados do que nós fazíamos, como vivíamos em sociedade. Então, do mesmo jeito, os povos anteriores à conquista, os primeiros grupos humanos deixaram vestígios para nós. E aí, através desses vestígios, nós podemos entender como eles viviam em sociedade, em grupo, né, um com o outro, qual a relação que ele tinha com o outro, com o grupo e com a natureza. Tá? E nem todos os registros dos europeus estavam corretos. Lembra do Cristóvão Colombo, que ele chegou às Américas pensando que tinha chegado às Índias, que era o ponto comercial mais alto do Oriente e que abastecia a Europa naquele período. Então, o Cristóvão Colombo saiu navegando em busca de um caminho mais fácil, um caminho mais curto para chegar às Índias. E aí topou com um novo continente. E esse novo continente era o novo mundo, que eles iam chamar, que é a América. Então, temos aí relatos contados pelos europeus, muitas vezes relatos que não condiziam com a verdade, não é? Às vezes eram fantasias ou eram maravilhas que eles encontravam aqui, eram seres diferentes do que haviam conhecido ou pelo menos escutado dizer em certas lendas. Então, eles imaginavam e descreviam como era o mundo, como era o novo mundo. Então,
nem todos esses registros, escritos pelos europeus, desenhados e registrados pelos europeus, estavam corretos. Tá? Os vestígios contam muito sobre como eram os hábitos de vida desses povos. E aí eu tenho o exemplo do vaso marajoara, muito mais próximo da gente aqui no Pará, na Amazônia. Então, esses eram vestígios dos povos marajoaras que viviam aqui no Pará, ali na ilha do Marajó. Tá? Eles deixavam isso. Muitas vezes servia como bebedouro, servia como recipiente para colocar comida, e alguns vasos grandes serviam como urnas funerárias. Eles colocavam corpos de pessoas ali. Então, esses vasos, pedaços dos vasos ou pedaços de instrumentos que eles utilizavam, servem como vestígios e contam sobre como eles viviam. Né? E muitas vezes esses vasos eram enterrados com as pessoas de maior, vamos dizer, de maior conceito, de maior status que ele tem naquela sociedade. E isso acontecia muito com os nativos, de muito tempo antes dos europeus. Então, para que servem os vestígios? E mais um detalhe. Quais são os tipos de vestígios? Tanto em história como em estudos amazônicos, nós conhecemos alguns. Temos aí as pinturas rupestres, são desenhos nas paredes das cavernas que registram hábitos que os grupos humanos tinham, né, de caça, hábitos de convivência, fogueiras, os animais que eles caçavam, os animais que conviviam com eles, colheitas e algo assim. Então, as pinturas rupestres contam esses hábitos que nós falamos. Também tem pedaços de cerâmica, são os vestígios arqueológicos que vão contar como viviam aquele período. E temos os sambaquis. Lembra dos sambaquis? No livro de história de vocês, nós contamos um pouco de como viviam aquele povo pré-histórico, aqueles primeiros grupos humanos na pré-história. E eles deixavam sambaquis aqui no Brasil, aqui na região, principalmente próxima aqui da região amazônica, no Nordeste, eles deixavam sambaquis. O que são os sambaquis? São montes, elevações na terra, e ali tinha restos de animais, ossos, lascas de madeiras, conchas que eles utilizavam para várias coisas, e ali isso tudo contava como eles viviam, do que se alimentavam. Então, aquele montinho, aquela elevação é um sambaqui, e vai contar também como eles viviam. Tá? Então, temos vestígios que contam bastante sobre como os povos humanos viviam, né? Analisando as questões do livro, vamos comentar um pouco as questões que vocês vão resolver na casa de vocês. Tá? As questões da página 48 e 49. São questões fáceis, mas aí cabe a vocês, quando forem responder, uma pequena interpretação de tudo que nós já vimos. Então, temos aí questões sobre vestígios, temos questões da importância dos vestígios deixados por determinados grupos humanos, para que serviam esses vestígios. Tá? E nós já comentamos bastante sobre os vestígios na primeira aula. Nessa aula, voltamos a falar sobre os vestígios. Então, vamos lá. A primeira questão. Especifique qual a importância dos vestígios deixados pelas primeiras populações indígenas da Amazônia. E aí, quando eu coloco da Amazônia, eu já tenho um ponto importante. Eles viviam um pouco diferente do que viviam as pessoas, os primeiros grupos humanos da região litorânea brasileira, da região litorânea das Américas. Eles viviam um pouco diferente. Eles viviam do rio? Sim.
lá no litoral eles viviam também da água do mar, né? E adentravam ao sertão. O que é o sertão? O sertão é o interior do Brasil, naquele período de colônia, pré também colonial. Então, é o interior. Então, vocês vão dizer nessa primeira questão qual a importância desses vestígios para a gente, deixados pelos primeiros grupos humanos, pelas populações indígenas da Amazônia. Lembra que essas populações indígenas foram tanto aquelas que, quando os europeus chegaram aqui, mas principalmente as bem anteriores a essas. Tá? Os primeiros grupos humanos que chegaram aqui, os primeiros, aqueles isolados, aqueles que não tinham contato com o mundo moderno, com o homem moderno, que viria a chegar no século XV, XVI. Então, vocês vão dizer nessa questão qual a importância dos vestígios deixados para a gente sobre essas populações indígenas. Por que eu tenho que saber a importância desses vestígios? Não é? Eu quero saber por qual motivo, por que é tão importante. O que eles nos contam? O que os vestígios nos contam sobre as populações, as primeiras populações indígenas? E isso, arqueólogos, cientistas, historiadores, pesquisadores, para eles são muito importantes. Então, vocês vão dizer qual é essa importância, por que temos que estudar os vestígios deixados pelos primeiros grupos humanos. Na questão 2, descreva os 2 exemplos de vestígios que podem indicar sobre como os primeiros habitantes da Amazônia viviam no passado e o justifique. Tá? Então, quais vestígios nós podemos indicar? E aí eu já vou te adiantar 3. Eu tenho restos ou pedaços de material utilizado por eles, né? Um pedaço de cerâmica, um pedaço de flecha, de arco, que eles utilizavam para caça. Também eu tenho pinturas rupestres, tenho também os sambaquis. E aí, vocês já vão dar 2 desses exemplos e vão justificar. Por que vocês estão dando esses exemplos? O que os exemplos vão nos fornecer quanto estudo? Para que nós vamos estudar isso? O que eles vão nos contar? O que a pintura rupestre vai nos contar? Tá? Então, temos a questão número 3. Além dos vestígios deixados pelas próprias populações indígenas, quais outras fontes de informação podemos elencar para compreender o modo de vida no passado amazônico? Né? Então, o que queremos saber sobre isso? Temos aí as fontes deixadas pelos primeiros grupos humanos, pelos nativos, pelos indígenas, anteriores à conquista. As fontes estão nas pinturas rupestres, estão nos vestígios de forma geral, estão nos sambaquis, estão nas cerâmicas. Mas que informações podemos tirar delas para compreender melhor o passado? E um detalhe, esta questão número 3 está respondendo à primeira questão. Então, quais outras fontes de informação podemos elencar para compreender o modo de vida no passado? Temos aí pintura rupestre, sambaquis e os vestígios. Mas eu não quero mais essas que vocês já responderam na segunda questão. Então, quais são as outras fontes? E aí uma dica para ti. Teu avô, a tua avó estava com saudade do teu avô que saiu para trabalhar no período, por exemplo, da estrada de ferro. E aí ela com saudades ou ela precisando de determinado alimento ou de algo, ela manda o quê para o teu avô que está longe? Ela mandava o quê? Então, ali é uma fonte de informação. Ela guardou uma carta que o teu avô mandou.
Então, isso é uma fonte de informação. Muitas vezes ajudam a gente a compreender o passado, né? O sentimento que ela tinha, ou, senhor Luiz, eu estou precisando de farinha de Bragança. E aí mandava a carta e mandavam a farinha. E isso vai servir quê? O que interessa para a gente? Que existia um comércio de farinha, vamos dizer, por exemplo, nessa carta que eu acabei de citar como exemplo. Então, qual o tipo de alimentação, vai nos fornecer dados das pessoas, como as pessoas se relacionavam, como as pessoas viviam. Então, vocês vão dizer quais são as outras fontes, o que nós usamos hoje para obter informações de outras pessoas, de como vivem os grupos humanos. Tá? E questão 4. Elabore um texto utilizando as palavras do quadro. Diversidade, populações indígenas, vestígios, cultura e riqueza. Esse texto vocês vão fazer de 10 a 15 linhas, contando, resumidamente, tudo o que nós vimos sobre a diversidade da Amazônia, do povo que vive na Amazônia, né? Somos um povo misturado, graças a quem? Vamos sempre levar para a história. Graças a quem? A formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é formado de quê? De índios, de negros, de brancos. Vamos falar dessas populações indígenas, né? Tanto as anteriores como as que nós temos hoje. Os vestígios deixados por ela, que faz com que a gente entenda como eles viviam no passado. A cultura deixada, né? A cultura da rede, né? Que os indígenas utilizavam e utilizam até hoje, nós adquirimos, e a riqueza de tudo isso deixado, né? Desde a exploração das drogas do sertão aqui na Amazônia, até as riquezas que nós temos, como a nossa floresta, os próprios indígenas. Tá? Então, criem um texto resumindo tudo que nós já vimos na aula 1 e agora na aula 2. Tudo que vocês fizeram nas questões anteriores, nós podemos colocar aí nesse texto. Tá? Então, todas as informações, todas as fontes de informação são importantes, seja elas totalmente correta ou não. Quanto mais correta, mais importante. Tá? Então, até a próxima aula. Façam o dever, a atividade da página 48 e 49 e um bom estudo para todos vocês. Até a próxima. Tchau.